Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa aula de matemática hoje e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações e os números decimais, né? Nós vamos ver um pouquinho dessa relação das frações com os números decimais. O que são esses números? Né? O que eles representam? Como eles estão presentes na nossa vida? Como que a gente faz para trabalhar com eles dentro da matemática? Então é o que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Certo? Então, vamos acompanhar aqui a apresentação que eu montei para a gente poder estar falando sobre os números decimais e as frações. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Então, frações e números decimais, tema da nossa aula. Primeiro, começando a falar sobre o que são frações. A fração nada mais é do que a gente representar uma parte de um total, de um todo, né? De algo, de um inteiro que a gente tenha e a gente pegar um pedacinho, né, desse inteiro. Vamos imaginar, eu tenho uma pizza e eu tenho 8 pedaços dessa pizza. Os 8 pedaços é a pizza inteira, é o total. Vamos supor que eu comi 2 pedaços. Esses 2 pedaços de pizza que eu comi é a fração da pizza que eu comi, tá? Então, a fração é isso, é a gente pegar uma parte de um total de alguma coisa, tá? Outra coisa, as frações, elas representam uma divisão, tá? Nós vamos ver depois que ela representa a ideia de uma divisão também. E o traço que separa o numerador e o denominador da fração é ele que indica essa divisão. Nós vamos ver mais para frente o que é o numerador e o que é o denominador. Então, quando a gente fala em fração, nós vamos falar, então, de uma parte de um total, tá? De uma divisão, ok? Então, aqui, ó, um exemplo. Eu tenho aqui esse círculo dividido em duas partes. Aí eu tenho uma parte pintada. Então, a fração do círculo pintada é uma parte. Olha aqui, eu tenho essa outra figura dividida em 6 partes. A fração dessa figura que está pintada é uma parte. Essa outra figura aqui dividida em 5 partes, que é o todo, o total. Eu tenho 3 partes pintadas, a fração, então, da parte, né, pintada. Certo? Então, aqui são alguns exemplos do que são frações. Observem que a fração a gente representa ela com um número em cima, um traço e um número que está embaixo. Nós vamos ver o que representam esses números. Ok? Então, como eu falei, cada número que forma uma fração, ele recebe um nome. Tá? Olha lá. Então, aqui, ó, eu tenho essa fração aqui. O 1 em cima, o traço e o 8. Essa fração aqui, ela indica o quê? Que eu tinha 8 partes e eu usei uma parte. Então, isso aqui significa 1/8. Esse número aqui de cima, nós chamamos ele de numerador, que é o número que indica quantas partes foram utilizadas, ou seja, quantas partes eu comi, quantas partes eu pintei, quantas partes eu usei, quantas partes eu quebrei, tá? E o número de baixo nós vamos chamar de denominador. O denominador, ele indica em quantas partes o total foi dividido. Então, quantas partes eu tenho no total, tá? Então, numerador, quantas partes eu utilizei, né? Que é o número de cima. Denominador, número de baixo, quantas partes eu tenho no total. Tá? Então, toda fração, os números, o de cima vamos chamar de numerador, o de baixo vamos chamar de denominador, certo? Quando a gente faz a leitura de uma fração, a gente automaticamente, o numerador, a gente lê o nome do número mesmo que aparece, tá? Já o denominador, ele tem nome específico, tá? Cada denominador, ele tem um nome específico. Olha lá, quando o denominador da fração for 2, eu vou falar que é meio. Quando o denominador for 3, terço. 4, quarto. Quando o denominador for 5, quinto. Quando for 6, sexto. Quando for 7, sétimo. 8, vamos lá, que é o oitavo. E quando for 9, nono. Então, do 2 ao 9 são esses números. Quando o denominador for do 11 ao 99, ele tem uma denominação especial, tá? Que aqui, no caso, vai ser o nome do número, vamos supor, 11, mais a palavra avos. Então, vamos supor, né? Eu tenho lá a fração, o numerador 3,
denominador 11. Então, eu vou fazer como a leitura? 3/11, tá? Quando o denominador for 10, é décimo. Quando for 100, centésimo, mil, milésimo, tá? Pessoal, nós vamos mais para frente voltar a falar das frações, por isso que nós não vamos aprofundar muito, tá? O interessante agora para nós é a gente entender a fração para poder compreender os números decimais, tá? Olha lá uns exemplos que eu coloquei, então, ó. Olha aqui. Então, ó, numerador 1, então, ó, 1, denominador é 2, meio, então 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 2 quintos, 1 sexto, 4 sétimos, 6 oitavos, 5 nonos, 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, olha aqui, 6 21avos. Então, aqui embaixo, ó, o 21, repeti o nome 21 e acrescentei a palavra avos, tá? Não se preocupem que nós vamos ver mais para frente essa parte também, ok? Então, aqui é mais para a gente poder exemplificar a leitura de uma fração, ok? Agora, então, né, nós conhecemos um pouquinho o que é uma fração, que ela indica uma parte de um total, né, de um todo. Nós vimos que ela é formada por numerador e denominador. E agora nós vamos começar, então, a falar dos números decimais. Os números decimais são os famosos números quebrados, né? Que são aqueles números que são representados por vírgulas, e né, tem uma vírgula nele, e algumas casas decimais, tá? Então, são os famosos números quebrados, ou os números com vírgula, né? Os números decimais. Todo número decimal, ele é formado por duas partes, a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira, ela sempre vai estar à esquerda da vírgula, ou seja, ela sempre vai estar antes da vírgula. E a parte decimal, ela vai ficar sempre depois da vírgula, tá? Olha lá no exemplo que tem aqui, ó. Esse número, o 1, olha aqui o 1, que é a parte inteira, vírgula 345. Esse 345 é a parte decimal, tá? Então, olha lá, parte inteira à esquerda da vírgula, ou seja, antes. Parte decimal à direita, ou seja, depois da vírgula, tá? Então, aqui eu tenho esse 1,345, que na verdade a gente lê como 1 inteiro e 345 centésimos, nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Então, só para a gente entender, o número decimal, né, representado por vírgula, separando as duas partes, parte inteira e parte decimal, ok? Olha lá, podemos, né, observar também, se a gente imaginar uma régua, nós podemos localizar também os números decimais. Como? Olha aqui, a régua ela tem a numeração, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui essa nossa vai até o 12 centímetros. Cada risquinho aqui da régua representa um número também, tá? Cada risquinho desse representa um número decimal, ou seja, representa um número com vírgula. Então, aqui começa no 0. Esse primeiro risquinho aqui, ele vai ser o 0,1. Aqui o 0,2. Esse outro 0,3. O próximo 0,4. Aqui 0,5. Aqui 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, tá? E assim sucessivamente com todos eles. Olha lá o que eu coloquei aqui, né? Se a gente, ó, vamos só voltar aqui para a gente reparar a régua, ó. Então, tem aqui a metragem, né, os centímetros, e olha lá. Entre o 0 e o 1, se a gente imaginar na régua, entre o 0 e o 1, eu tenho a presença de todos esses números aqui, ó. Então, do 0, 0,1, 0,2, até chegar no 1. Entre o 1 e o 2, eu tenho 1, 1,1, 1,2, que aí, esses números aqui, ó, é cada risquinho que está lá na régua. Entre o 2 e o 3, também eu tenho toda essa sequência. E assim, até terminar. Vamos supor que é uma régua de 30 centímetros. Lá entre o 29 e o 30, eu tenho 29, 29,1, 29,2, 29,3, até chegar no 30, tá? Então, essa é a sequência que nós temos na régua. Aqui eu coloquei alguns exemplos só para a gente poder entender.
que cada risquinho, né, ó, então, cada risquinho que a gente tem aqui na régua é um número decimal, ou seja, é um número com vírgula, igual eu coloquei aqui no exemplo, ok? Olha lá, exemplos práticos, né, dos números decimais no nosso dia a dia. Em que situações esses números aparecem no nosso dia a dia? Primeira situação, nos preços. Quando a gente vai no supermercado, né, se a gente observar, todos os preços, quando vem marcar, está marcado lá na prateleira do supermercado, ou nos painéis com preços, ou até mesmo vem já grudado, né, no produto, todos eles são representados com um número, vírgula, mais um número, né? Então a gente tem, olha o exemplo aqui, ó, os preços de algumas carnes aqui, ó. Alcatra, ó, 11,65, ou seja, R$ 11,65. Isso é interessante a gente pegar, pessoal, porque no dinheiro também é representado por número decimal. Nós também temos a parte inteira, que é o real, e a parte decimal, que são os centavos, tá? Então aqui um exemplo para a gente ver. Um outro exemplo, ó, quando a gente mede a temperatura, olha aqui no termômetro, marcando, ó, 36,5, né? 36 graus e meio. Então também é um exemplo de uso de números decimais. Para a gente ver a altura, né? Então a gente quer saber a altura. A altura também ela vem quebrada, ela vem com números decimais, ó. 1,87 metros, 2,04 metros, 1,95 metros. Então, são situações e outras situações também que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia que envolvem os números decimais, né? Ou seja, os números com vírgula, tá? Então, olha lá. Quando a gente fala em números decimais, eles, de acordo com o número de casas que eu tenho depois da vírgula, eles têm nomes também. Então, nós vamos começar a falar dos décimos, que é o quê? Que é o número que ocupa a primeira ordem depois da vírgula. Olha lá, então, eu tenho aqui, ó, né, essa barrinha com 10 cubinhos, e eu tenho um cubinho só que foi pintado. Então, em forma de fração, o que nós já vimos lá, 1/10. Então, eu leio 1/10. Só que eu posso representar isso na forma decimal. Se eu fizer a divisão de 1 por 10, eu tenho esse valor aqui, ó, 0,1. Então, todo número que ele tem uma casa depois da vírgula, nós falamos que, na hora de fazer a leitura desse número, que é décimos, né? Então, olha lá aqui alguns exemplos, ó. 4 décimos, ó, 0,4 é 4 décimos. Tem, ó, um número só depois da vírgula. 0,7, 7 décimos, ó. Eu tenho só um número depois da vírgula. 9 décimos, né? Ó, 9, 0,9. Percebam que eu tenho a representação em forma de fração e eu transformei essa fração fazendo uma divisão nesse número decimal aqui, no número com vírgula, tá? Então, os décimos são os números que têm uma casa depois da vírgula. Olha mais exemplos aqui, ó. Certo? Olha aqui. Então, aqui eu tenho uma barra inteira e tenho, né, 0,4 da outra. Ou seja, eu tenho um inteiro e 4 décimos. Por quê? Quando a gente fala dos números decimais, nós não vamos encontrar só números que é 0,1, 0,2, 0,3, 0,7. Não, nós vamos encontrar números diferentes, né? Como 3,1, 3,7, 3,4. Então, olha aqui alguns exemplos, ó, que eu coloquei. O que significa esse 3,4? Significa que são 3 inteiros, ou seja, significa que eu tenho 3 peças inteiras e tenho 4 décimos de uma outra peça, tá? Então, eu tenho 3, ó, 1, 2, 3 peças inteiras e aqui 4 décimos, né, dela. Então, 3 inteiros e 4 décimos. Então, a gente representa 3,4. Olha o outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 peças inteiras e 8 décimos da outra. Então, eu tenho 2 inteiros e 8 décimos, né? Que a gente representa como 2,8. A mesma coisa aqui, ó. Uma peça inteira e 9 décimos da outra. Então, 1 inteiro e 9 décimos. E aqui a mesma coisa, 3 inteiros, né? 3 peças inteiras
6 décimos da outra. Percebam que todos esses números aqui, ó, todos esses números decimais, eles têm apenas um número depois da vírgula, tá? Então, ó, 3 inteiros e 4 décimos, 2 inteiros e 8 décimos, 1 inteiro e 9 décimos, 3 inteiros e 6 décimos, certo? Então, números decimais com um número após a vírgula, nós vamos falar que são os décimos, ok? Vamos passar agora para os centésimos. Os centésimos, eles ocupam a segunda ordem depois da vírgula, ou seja, os números que são lidos como centésimos, eles têm duas casas depois da vírgula. Olha aqui um exemplo. Então, um centésimo é imaginar que eu tenho 100 partes e eu utilizei uma em forma de fração, olha lá, 1 sobre denominador 100, né? E aí eu tenho a representação, se eu faço representação decimal, eu tenho 0,01. Olha lá, eu já tenho, então, duas casas depois da vírgula, certo? Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma placa inteira mais 23 centésimos da outra. Então, eu tenho 1 inteiro e 23 centésimos. A mesma regra que a gente usa nos décimos, nós também vamos utilizar nos centésimos, tá? Eu posso ter peças inteiras mais os décimos, os centésimos, certo? Olha aqui, então um exemplo de centésimos, segunda ordem, né, depois da vírgula, ou seja, duas casas depois da vírgula, que nós falamos que são duas casas decimais, tá? Outros exemplos de centésimos, olha lá, nós temos aqui, ó, 30 centésimos, né, ou 0,30, tá? Que nós vamos ler como 30 centésimos. Olha lá, 3 e o 0 depois da vírgula. Então, duas casas. Olha aqui, 1 inteiro e 29 centésimos. Ou seja, eu tenho uma placa inteira mais 29 centésimos da outra. Que a gente representa como? Ó, 1,29. Então, 1 inteiro e 29 centésimos. O 2 e o 9, né, estão representando ali a ordem dos décimos e centésimos, ou seja, eu tenho duas casas decimais, ok? Olha ali. Próximo, agora nós vamos falar dos milésimos, ou seja, né, o décimo, uma casa depois da vírgula, centésimo, duas casas depois da vírgula, o milésimo são três casas depois da vírgula, ou seja, é a terceira ordem depois da vírgula. Olha lá o exemplo, é como se eu tivesse 1000 e utilizasse uma peça de 1000, né? Olha lá, fração 1 milésimo, representando de maneira decimal 0,001. Então, três casas depois da vírgula. Olha lá, décimos, centésimos, milésimos, tá? Então, são três casas depois da vírgula. Então, só para a gente voltar aqui, ó, né? Então, milésimos é a terceira ordem depois da vírgula. Olha lá, primeira ordem, décimos. Segunda ordem, centésimos. Terceira ordem, os milésimos, tá? Então, terceira ordem depois da vírgula, ok? Três casas decimais. Vamos lá, outros exemplos de milésimos, para a gente ver. Olha aqui, eu tenho uma placa, né, um bloco inteiro de 1000, então eu tenho 1 inteiro e 325 milésimos, tá? Então, ó, uma placa inteira e aqui 325, ou seja, 1,325. Olha lá, três casas depois da vírgula. Olha esse outro, eu tenho 6 blocos inteiros, tá? E 416 milésimos, ou seja, eu tenho 6 inteiros e 416 milésimos, ou seja, 6,416. Olha lá, três casas decimais, três casas depois da vírgula, tá? Pessoal, então é importante vocês entenderem isso, tá? Olha para a gente ver melhor o quadro de ordens. Aqui, ó, eu tenho, então, a unidade simples. As unidades simples são aquelas que a gente já aprendeu no sistema de numeração decimal. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e assim sucessivamente, que é a parte inteira do número. Já aqui na roxa é a parte decimal, que são os décimos, centésimos e milésimos. Olha aqui, ó, 2
duas unidades, né? Então, na parte inteira, 2 inteiros, e aqui 5 décimos. Olha aqui, ó, 4 inteiros e 26 centésimos. 1 inteiro e 378 milésimos, tá? Olha lá agora a escrita do que nós vimos ali, ó. 2 inteiros, por quê? Eu tenho o 2 na parte inteira e o 5 nos décimos. Olha lá, 4 inteiros, porque eu tenho 4 na parte inteira do número e 26 na parte de centésimos. Eu tenho 1 na parte inteira e 378 representando os milésimos. Tá, pessoal? Então é importante que vocês compreendam esse quadro de ordens. É igual nós fazíamos com os números, com o sistema de numeração decimal lá no quadro de ordem, só que agora nós vamos representar colocando os números à direita, né? Colocando a vírgula e os números à direita no quadro, ok? Passando agora para o próximo, nós vamos aprender a transformar uma fração em um número decimal. Lembra que eu falei que a fração ela representa uma divisão? Então, como será que eu faço para transformar uma fração em número decimal? Né? Então, olha lá, como ficaria na representação decimal a fração 3/4? Como que eu faço para representar essa fração aqui em número decimal? Certo? Como? Dividindo 3 por 4. Olha lá. Certo? Observem aqui. Então, primeiro passo, eu tenho 3 dividido por 4. Tá? Como 3 não dá para dividir por 4, o que eu vou fazer? Eu acrescento um zero aqui. Quando eu coloquei um zero aqui no dividendo, eu vou colocar um zero aqui no quociente e a vírgula. Tá? Então, olha lá, já começou a aparecer o número decimal. Aí ficou o que aqui? 30 no dividendo dividido por 4. Vou lá na tabuada do 4 e vejo se tem o 30 ou se tem algum número que é mais próximo. Né? Eu vou chegar ao quê? Que tem 4 vezes 7 é 28, que é o mais próximo. Então, o que eu faço? Coloco o 7 aqui no quociente. Ó. 7 vezes 4, 28. Vem o 28 aqui. Ok? Pessoal, é uma divisão normal, igual nós estávamos vendo até nas últimas aulas de divisão. Só que nós vamos começar a acrescentar as casas decimais. Por quê? Porque nós estamos dividindo números que não dá para dividir um pelo outro, ok? E aí vai ficar com o resultado com casas decimais. Fiz aqui, ó, 30 menos 28, 2, tá? Então, 2 dá para dividir por 4? Não dá para dividir por 4. Então, o que eu faço? Ó, eu acrescentei um zero aqui. Então, se eu acrescentei o zero aqui, eu vou ter mais uma casa decimal ali no resultado, no quociente. Então, eu vou pegar 20 dividido por 4. Eu sei que lá na tabuada do 4 tem o 20. Eu tenho que procurar qual número que eu multiplico 4 e chegue em 20, que é o 5. 5 vezes 4, 20. Ó, acabei a conta. Então, 3 dividido por 4, qual que é o resultado? Se eu transformar a fração 3/4, né, em número decimal, eu vou ter o quê? Que 3/4 é igual a 0,75 ou 75 centésimos, ok? Ó, tá? Vamos, então, ó, só voltando aqui para a gente entender. A fração 3/4, tá? Olha lá. A fração 3/4, ela é igual ao número decimal 0,75, ou seja, 3/4 é igual a 75 centésimos. Olha outros exemplos. Olha lá. 1/4. Então, a fração 1/4. Se eu dividir 1/4 para chegar numa representar decimal, o que eu faço? É 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 não dá. Então, eu acrescentei um zero aqui e um zero no quociente com a vírgula. Tá? Aí ficou 10 dividido por 4, que dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Tá? Ó, 2 não dá para dividir por 4. Então, eu acrescento um zero aqui. Nós vamos ter mais uma casa decimal. Então, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Ó, acabou a divisão. Então, ó, 1/4, tá? A fração 1/4 é a mesma coisa que 0,25 ou 25 centésimos. Tá? Olha esse outro exemplo. Agora nós temos o numerador maior que o denominador. Tá? Então, 254 oitavos. Então,
que eu faço para transformar isso em um número decimal? Eu divido 254, eu divido por 8. Eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 31 inteiros e 75 centésimos, ou 31,75. Outro exemplo aqui, ó, 18,75 avos, tá? Olha lá, é dividir 18 por 75. Então, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó, 0,24 ou 24 centésimos. Então, 18,75 avos é igual a 24 centésimos. Então, a fração, né, ela representa uma divisão e através da divisão do numerador pelo denominador, eu tenho um número decimal. Eu chego no número decimal, tá? Então, a gente consegue transformar uma fração em um número decimal, certo? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, espero que, né, essa parte das frações e principalmente dos números decimais. Nós vamos voltar a trabalhar com esse assunto ainda, tanto de frações, números decimais, nas próximas aulas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem me chamar, que aí nós vamos tirando as dúvidas, ok? Bons estudos para vocês, pessoal, e até a próxima aula.